O cão latia ferozmente para uma tumba durante 3 meses. Quando foi escavada, chocou a cidade inteira. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Dante! Por favor, fique quieto, gritou Dona Teresa, a dona do cão preto, da janela do segundo andar, suas mãos magras agarradas nas grades como se estivesse tentando segurar o último vestígio de silêncio que restava. No pátio, Dante, um cão de caça de pelagem totalmente negra, de repente se tornou o centro das atenções do bairro inteiro quando começou a latir durante toda a noite, especialmente ao passar pelo cemitério do lado leste. Não era um latido comum. Era um uivo selvagem, angustiado, quase sufocado, como se estivesse presenciando algo horrível que os humanos não conseguiam ver. Esse seu cachorro está maluco, Teresa, resmungou o Sr. Gustavo, o zelador do cemitério, ao empurrar sua bicicleta pelo portão de ferro. Ele fica ali parado, uivando para aquela sepultura sem nome como se estivesse possuído. Talvez alguém tenha sido morto ali, justificou Dona Teresa, os olhos cheios de medo. Ou, talvez tenha algo debaixo da terra que ele consegue farejar. A sepultura que Dante encarava ficava no canto extremo leste do cemitério, onde o mato crescia até os joelhos e a lápide estava tão desgastada pelo vento salgado do mar que mal dava para ler. Não havia nome. Apenas uma cruz de pedra, torta, fincada num solo de coloração estranhamente escura. Nós não enterramos ninguém ali, murmurou Gustavo, com uma expressão esquisita ao consultar os registros de sepultamento. Pelo menos, não tem ninguém anotado nos livros. Nos dias seguintes, os moradores próximos ao cemitério começaram a reclamar. Alguns diziam que ao passar perto do local onde Dante latia, sentiam tonturas, dores de cabeça, até náuseas. O Dr. João, único médico da cidade, não escondia a perplexidade ao atender 5 pacientes em uma só manhã. Você tem sintomas de gripe, mas sem febre alta. Batimentos acelerados, pupilas contraídas. Muito estranho, ele murmurava, analisando os prontuários enquanto olhava pela janela do consultório na direção do cemitério. Enquanto os adultos se mantinham cautelosos, as crianças ficavam curiosas. Entre elas, o adolescente Rafael, de 15 anos, conhecido por sua coragem e travessuras na escola, desafiou os amigos a brincar de quem chega mais perto do túmulo. Aquele cachorro tá doido mesmo, zombou Rafael. Vou mostrar para vocês que não tem nada ali. Rafael pegou um galho longo e atravessou a cerca de ferro do cemitério. Dante latiu loucamente, o corpo tremendo, mas não ousou avançar. Apenas rosnava, os olhos arregalados fixos no menino, como se quisesse detê-lo a qualquer custo. Cala a boca, gritou Rafael, e enfiou o galho com força no chão, ao lado da cruz. Um som seco de ocráqueo ecoou como algo quebrando embaixo da terra. Ei! Cuidado! Gritou um dos meninos, mas já era tarde. Rafael parou de repente, o rosto pálido como se o vento do mar tivesse sugado todo o sangue de seu corpo. Eu vi alguma coisa saindo lá de baixo, ele cambaleou para trás, a boca se movendo sem emitir som. Na manhã seguinte, Rafael teve febre de 41 graus. Ele se encolhia na cama, os olhos vermelhos, sangue escorrendo do nariz, ouvidos e depois dos olhos. O Dr. João sequer ousou tocá-lo. Isso não é uma doença comum. Nunca vi nada assim, disse ele à mãe de Rafael, Dona Lúcia, em meio às lágrimas. 2 dias depois, Rafael faleceu. Seu corpo foi removido durante a noite, sem velório. As autoridades da cidade explicaram que, por suspeita de gripe infecciosa rara, foi necessário eliminar o corpo conforme o protocolo. Mas os moradores não eram tolos. Cochichos e rumores se espalharam por trás de portas fechadas. Eu vi os olhos do menino, o sangue escorria gota por gota, contou Lúcia a uma vizinha, o olhar perdido. Será que meu filho estava possuído? As autoridades ignoraram. O prefeito Antônio, um homem gordo, frequentemente visto com um charuto cubano, declarou em reunião de emergência: não há evidência de que a morte tenha relação com o cemitério. Não devemos permitir que o pânico se espalhe. Evitem superstições e boatos. Suas palavras soaram como um tapa na cara dos que presenciaram a agonia de Rafael. Ninguém reagiu, mas os olhares diziam tudo.
Uma mulher chamada Cláudia sussurrou para o marido ao voltar para casa. O governo está escondendo alguma coisa. E aquele cachorro, sabe? Dante não comia, não dormia. Durante o dia, deitava sob uma árvore perto do cemitério, os olhos fixos na sepultura. À noite, uivava e latia, às vezes cavava freneticamente o solo com as garras. Certa noite, Gustavo, o zelador, aproximou-se curioso. Levava uma lanterna e um facão tanto para se proteger quanto para cortar mato, se necessário. Seu cachorro desgraçado, você não me deixa dormir há uma semana, resmungou. Vou ver o que você está encarando. Gustavo apontou a lanterna para o túmulo. A cruz de pedra havia se partido ao meio desde o golpe de Rafael. Abaixo dela, a terra parecia ter afundado um pouco. De repente, a luz da lanterna tremeluziu ao passar por algo brilhante, como um olho, mas não de um animal. Ele recuou instintivamente, escorregou, e a lanterna voou. Ao recuperá-la, Dante já estava em frente, dentes à mostra, rosnando ferozmente. Afasta! Eu não tenho medo de você, gritou Gustavo, erguendo o facão. Mas Dante não o atacou. Apenas latiu até ficar rouco, as patas escavando o solo como um louco. Na manhã seguinte, Gustavo pediu demissão. Não cuido mais desse cemitério. Tem alguma coisa ali e não me pagam o suficiente para encostar naquilo, disse ele ao prefeito Antônio. Uma professora do ensino fundamental chamada Beatriz contou às amigas que sua filha, Isabela, também sentia tontura e náuseas ao passar perto do cemitério. Ela disse que ouviu uma voz sussurrando no ouvido dela num idioma que não é português, disse ela com a voz embargada. A imprensa não noticiou. Mas os moradores de Santa Aurora começaram a se afastar. Lojas fecharam mais cedo. Crianças foram proibidas de sair após as 6 da tarde. Algumas famílias se mudaram em silêncio, sem despedidas. Dante continuava no cemitério. Dona Teresa levava comida todos os dias, mas raramente o via comer. Ele está vigiando algo ou lutando contra isso, disse ela a um jovem padre recém-chegado, o padre Gabriel. Curioso, Padre Gabriel foi ao cemitério para o abençoar com óleo sagrado. Mas assim que levantou a mão para fazer o sinal da cruz, Dante avançou e rasgou a manga de sua batina. Meu Deus! Gritou o padre, recuando. Esse cão não está apenas perturbado. Ele está tentando nos alertar sobre algo. Ninguém ouvia Dante. Ninguém mais ousava tocar no túmulo. Mas a cada noite, seus latidos ecoavam na neblina como um sino chamando as almas dos mortos. O boato sobre a morte estranha do jovem Rafael se espalhou para além de Santa Aurora em poucos dias. Apesar do bloqueio de informações na cidade, uma carta anônima com fotos do túmulo e o depoimento da mãe de Rafael, Dona Lúcia, foi enviada ao Instituto Central de Epidemiologia em São Paulo. O alerta dizia apenas: o que está debaixo da terra não é um morto, mas uma catástrofe prestes a explodir. Numa noite sem lua, um caminhão chegou trazendo 5 homens vestindo uniforme cinza chumbo, sem insígnias, sem nomes. Eles pertenciam à equipe especial de resposta biológica, uma unidade secreta, ativada apenas diante de ameaças epidemiológicas de nível nacional. O chefe da equipe era o Dr. Luiz Ferreira, conhecido por ter combatido o surto de gripe hemorrágica na Guiné em 2014. Acompanhavam-no a médica legista Clara Rocha, o especialista em análise biológica André Gomes, o técnico ambiental Paulo Silveira, e um homem silencioso chamado Elias, cuja função ninguém conhecia ao certo, mas cujos olhos não deixavam escapar nenhum detalhe. Ao chegarem ao cemitério do lado leste, não pediram permissão. Apenas mostraram ao prefeito Antônio um mandado com um selo vermelho vivo, acompanhado de uma resposta direta. Isso é uma questão de segurança sanitária nacional. Sua autorização não é necessária. Antônio virou o copo de bebida e acenou com a mão, permitindo. Sob os refletores de alta potência, a sepultura foi isolada com uma faixa de segurança preta com listras amarelas. Dante, como se pressentisse algo, começou a latir furiosamente e saiu correndo do cemitério. Foi a primeira vez que abandonou seu posto em 3 semanas. O cachorro fugiu, Paulo exalou. Não sei se isso é um bom ou mau sinal. Luiz não respondeu.
Vestiu luvas, máscara cobrindo o rosto, e assentiu com a cabeça. Cavem. Com cuidado. Não deixem a terra espalhar. 2 membros começaram a retirar camadas de terra, densas em raízes e com um cheiro pútrido. Menos de 20 minutos depois, a pá de Paulo tocou algo macio, mas firme não parecia um caixão, tampouco uma rocha. Tem algo aqui. Não, não é um caixão comum. Clara se abaixou e removeu o plástico que envolvia o corpo. Ela recuou quase imediatamente. Meu Deus! Isso não pode ser humano. Um fedor horrível subiu, como se um cadáver estivesse apodrecendo em esgoto há semanas, mas curiosamente, a terra ao redor estava seca. O corpo estava deitado de lado, braços e pernas encolhidos, pele arroxeada e cheia de feridas, vasos sanguíneos sobressaindo como teias de aranha vermelhas. Todo o corpo parecia rachado, como se tivesse sido queimado enquanto ainda estava vivo. Luiz aproximou-se, o olhar gelado. Coletar amostra de tecido. Rápido. Antes que seja tarde demais. André se abaixou e usou um bisturi para cortar um pedaço do pulso. Assim que o fez, um fluido marrom amarelado e turvo jorrou como sangue coagulado diluído, com cheiro metálico misturado a enxofre. Espera, Paulo recuou. Estou tonto. Ele desabou na grama, olhos arregalados, boca se movendo sem emitir som. Gás tóxico, gritou Clara. Máscaras de alta proteção, agora. Elias imediatamente arrastou Paulo para longe, retirou sua roupa de proteção e despejou solução desinfetante no pescoço e no rosto. Felizmente, Paulo recobrou a consciência após alguns minutos, mas seus olhos estavam vermelhos como sangue e sua pulsação havia dobrado. Eu ouvi sussurros na minha cabeça, murmurou ele, olhos aterrorizados. Não, não era humano. Cale a boca, ordenou Luiz. É alucinação provocada por reação neurológica. Clara, envie a amostra para análise. André, leve o corpo para a câmara segura. Clara trabalhou incansavelmente por 4 horas no laboratório improvisado nos arredores da cidade. Cada célula da amostra apresentava sinais de mutação, de membranas corroídas, núcleos destruídos, mas o mais estranho era a presença de um vírus que não constava em nenhum banco de dados conhecido. Esse vírus tem estrutura semelhante à da família hemorrágica, mas seu gene mutante parece se replicar infinitamente dentro da célula hospedeira, murmurou ela, digitando no teclado. Não é ebola, não é Marburg. É outra coisa. Luiz estava atrás dela, rosto sombrio. Ele digitou uma mensagem em seu telefone criptografado e a enviou. Em seguida, voltou-se para o grupo. Estamos em quarentena. Ninguém sai daqui até nova ordem. Paulo levantou-se num pulo, o quê? Eu tenho família. Não quero morrer aqui. Elias apontou uma arma para ele. Sente-se. Ninguém sai da zona até o instituto autorizar. Tenho o direito de saber o que está acontecendo, protestou Clara. Luiz, você está escondendo algo. Você devia se preocupar em salvar sua vida, não em exigir direitos, respondeu Luiz, impassível. Ou então você será o próximo exemplar. André caiu sentado numa cadeira, murmurando como se falasse consigo mesmo. Desenterramos algo que não deveríamos ter tocado. 4 dias depois, todo o grupo desapareceu da área. As autoridades afirmaram que se tratava de um vazamento de gás tóxico com morte acidental, mas nenhum corpo foi encontrado. Apenas Elias reapareceu, em uma gravação borrada de uma câmera de segurança próxima à Serra do Cipó. Ele dirigia um caminhão militar, em direção a um lugar que não constava em nenhum mapa. Choveu sem parar em Santa Aurora durante 3 dias após o desaparecimento misterioso da equipe. A população praticamente aceitou o silêncio. Observavam-se através das janelas fechadas, evitavam mencionar a sepultura sem nome, evitavam o cemitério leste como se fosse um foco de peste. Mas Lídia Moreira, enfermeira do Hospital Geral de Belo Horizonte e esposa do Dr. André Gomes, um dos membros da equipe, não aceitou o silêncio. Já se passavam 3 dias desde que André não telefonava. Nenhuma mensagem. Telefone desligado. O hospital onde trabalhava dizia que ele havia pedido licença de urgência.
Coisas demais fora do comum. Naquela noite, Lídia foi até a casa do Dr. João, o médico que havia atendido Rafael. Ela sabia que ele era o único na cidade que desconfiava das mesmas coisas que ela. Doutor João, por favor. Sei que isso é perigoso, mas preciso saber onde está meu marido. João suspirou, convidou-a para entrar, serviu um copo de vinho, e trancou a porta atrás de si. Eu já perguntei. Perguntei sobre os exames de Rafael, sobre o laudo da morte, sobre por que tudo sumiu dos arquivos do hospital, ele disse, tomando um gole e encarando-a nos olhos. E me disseram que, se eu continuasse perguntando, eu viraria outro cadáver. Então eles sabem. Estão apagando tudo de propósito, Lídia apertou os punhos. Não posso ficar esperando que meu marido desapareça como os outros. João lhe entregou um pedaço de papel, havia apenas 3 palavras escritas à mão, tremidas. Serra da Bocaina. Não procure, se quiser viver, ele disse, com voz rouca. Existem lugares que ninguém deveria conhecer. Naquela noite, Lídia remexeu nos pertences do marido. Por fim, parou na aliança de casamento de André. Ele havia tirado antes da missão, dizendo que eu não queria arranhar com o uniforme de proteção. Ela desconfiou. Pegou a aliança, examinou sob a luz, com a ponta de uma faca fina, forçou a borda interna. Um microchip de localização caiu. Você era mesmo cauteloso, ela murmurou. Na manhã seguinte, foi à casa de um velho amigo, Luiz Fernando, um engenheiro que já havia trabalhado para o exército e agora consertava computadores em Belo Horizonte. Você consegue rastrear o sinal deste chip? Ela perguntou enquanto Luiz bocejava e largava a xícara de café. Lídia, o que você quer que eu faça? Isso é um chip militar, não deveria estar fora das mãos do governo. Onde você conseguiu isso? Meu marido está desaparecido. Ele escondeu isso aqui. Por favor, Luiz. Ele olhou nos olhos dela e então assentiu. Tudo bem, mas você me deve uma garrafa de cachaça forte. 2 horas depois, Luiz voltou com o rosto pálido como papel. Eu localizei o sinal e queria nunca ter descoberto. Ele a puxou em direção à tela e apontou para o mapa. Coordenadas: Serra do Cipó. Área fora da jurisdição sanitária nacional. Não está marcada em nenhum mapa administrativo. Está vendo esse ponto vermelho piscando? Ele não se move. Pode ser que o chip ainda esteja lá, ou, você sabe. Ele ainda está lá, Lídia sussurrou, com lágrimas caindo. Eu tenho que ir. Você ficou louca? Não pode ir até lá sozinha, gritou Luiz. Nem mesmo as forças especiais se atrevem a entrar naquela região. Eu não vou sozinha. 2 dias depois, Lídia alugou um jipe e dirigiu rumo à cordilheira. Levava uma mochila com o rastreador, alguns equipamentos médicos, uma pequena câmera escondida no casaco e um revólver antigo que pertencera ao seu pai, usado em caçadas. Após muitas horas de estrada, ela parou diante de um posto de controle abandonado, cercado por arame farpado, câmeras quebradas e uma placa de advertência. Área perigosa, proibida a entrada de pessoas não autorizadas. Ela escalou a cerca e seguiu as marcas de pneus ainda visíveis na lama. Poucos metros depois, viu um enorme complexo de concreto, metade embutido na montanha, metade exposto. Sem bandeiras, sem nome, apenas uma guarita com vidros escuros e uma luz vermelha escaneando a cada segundo. Mas que diabos é isso? Lídia murmurou. Ela se escondeu atrás de alguns arbustos e usou um binóculo. Viu pessoas. Elas vestiam macacões brancos, máscaras de filtragem e carregavam armas. No interior, através da fresta de uma janela de vidro, ela vislumbrou silhuetas humanas, magras, esqueléticas, mãos tocando o vidro como se implorassem por socorro. Meu Deus, soluçou. Eles ainda estão vivos. Uma voz atrás dela fez seu coração parar. Saia daqui. Agora. Ela se virou. Um homem estava ali, usando roupas civis, boné. Mas os olhos dele cortavam como lâminas. Quem é você? Eu fui alguém que esteve lá dentro, ele respondeu.
E sobrevivi para avisar você, e se for mais longe, vai morrer. Como eles queriam que eu morresse. Meu marido está preso lá, gritou Lídia. E eu entendo. Mas você precisa da verdade, não de emoção. Ele lhe entregou uma pasta velha, com um selo desbotado. Unidade 13, indivíduo potencialmente contaminado, proibido contato. Meu nome é Carlos Nunes. Técnico de saúde. Eu trabalhei lá. Eles não tratam ninguém. Eles mantêm os pacientes como animais. Esperam que morram para que o vírus não escape. Mas por quê? Carlos a olhou longamente, então tirou um gravador do bolso. Consegui extrair essa gravação. Ouça. A voz saiu por um pequeno alto-falante. O som era levemente distorcido, mas claramente de um homem de meia idade, falando português com sotaque paulistano perfeito. Eles não são pacientes. São lixo biológico. Nenhum deles merece ser salvo. Ela estremeceu. Quem disse isso? Carlos respondeu, o Dr. Alberto Ribeiro. A sede do Instituto Nacional de Segurança Epidemiológica ficava nas profundezas do complexo da cidade universitária, em São Paulo. Um prédio de concreto cinza, por fora igual a qualquer instituição de pesquisa médica, mas por dentro escondia segredos horríveis que Lídia apenas começava a descobrir. Numa sala de reuniões sem janelas, a luz fluorescente fraca iluminava quadros cheios de dados, vírus renderizados em 3D e gráficos de infecção. No centro da sala estava o Dr. Alberto Ribeiro, um homem vestindo jaleco impecavelmente branco, cabelo penteado para trás com perfeição, expressão fria como uma máquina. A curva de infecção está estável no modelo simulado, relatou um técnico. A cepa viral X12 só é ativada ao contato com tecido em decomposição. Então deixem que apodreçam, Ribeiro respondeu friamente. Cada minuto é uma variável nova. Não aceito riscos. Do lado de fora da sala, Carlos Nunes, o mesmo que havia ajudado Lídia a chegar à zona de isolamento, agora estava sentado em uma cafeteria barata em Curitiba, transferindo o áudio para Lídia por um pendrive. Quer saber quem é Ribeiro? Eu vou te contar. Lídia assentiu, gravando toda a conversa. Ele foi um dos maiores especialistas em vacinas do Brasil, chamavam ele de o infalível. Mas em 2018, perdeu o financiamento quando seu programa de vacina militar falhou na fase 3. Fase 3 quer dizer testes em humanos? Lídia pressionou. Sim, Carlos assentiu. Ele precisava de dados reais, mas não tinha autorização. Então, Ribeiro foi até o acampamento de imigrantes em Paraisópolis. Meu Deus, Lídia sussurrou. Ninguém denunciou desaparecimentos. Ninguém investigou. Porque eles eram fantasmas sociais. E Ribeiro aplicou neles uma vacina inacabada com um vírus base não estabilizado. Resultado, dezenas de mortos com os mesmos sintomas de Rafael. E o governo não fez nada, ela sibilou. Sem corpos, sem investigação. Os cadáveres foram incinerados em fornos de hospitais militares. Carlos recostou-se. Eu era perito forense. Vi o nome de Ribeiro nos laudos de incineração. Lídia mordeu os lábios até sangrar. E o corpo enterrado em Santa Aurora? Carlos assentiu lentamente. Um dos vacinados, mas que não morreu de imediato. Ficou doente após 7 dias, sangue contaminado, pele se dissolvendo, mas ainda vivo. Eles o chamaram de uma amostra a um ponto. Meu Deus! Em vez de tratá-lo, Ribeiro mandou injetar inibidores e depois o enterraram vivo no cemitério leste para observar como o vírus se comportava em decomposição. Enterrado vivo? Sim. Você não faz ideia do que o Ribeiro é capaz para proteger a carreira científica dele. Lídia retirou a gravação e a segurou com força. Preciso de provas. Preciso do nome da amostra A. Vou obrigar esse homem a sentar no banco dos réus. Impossível, Carlos suspirou. A identidade das vítimas foi criptografada com código genético. Sem nome. Sem origem. Só consta código de DNA, VAXR203. E meu marido, o André.
Carlos ficou em silêncio por um instante e então tirou um dossiê, jogando-o sobre a mesa. Essa é a lista do grupo de campo que foi colocado em quarentena. André foi o único que conseguiu coletar amostras do tecido da amostra antes que o corpo se desintegrasse por completo. Mas ele descobriu algo diferente. Diferente como? Ele anotou que o vírus no cadáver apresentava sinais de desenvolver uma inteligência própria. Não era só um parasita, ele aprendia. Se adaptava. Um vírus com inteligência? Foi isso que deixou Ribeiro em pânico. Foi por isso que todo o grupo foi isolado e depois desapareceu. Lídia bateu na mesa. Ele não pode esconder isso para sempre. Carlos balançou a cabeça lentamente. Ribeiro não trabalha sozinho. Ele tem o apoio de um conselho financiado pelo Ministério da Defesa, pela Agência de Inteligência, até por laboratórios farmacêuticos estrangeiros. Eles estão tentando transformar o vírus em arma biológica. Lídia ficou atônita. Uma arma que aprende não é mais uma arma. É um ser vivo. Carlos riu secamente. Exatamente. E Ribeiro o considera peça final no tabuleiro. Enquanto isso, na sede do Instituto, Ribeiro observava um grande painel de vidro com o mapa do Brasil repleto de pontos vermelhos indicando possíveis contatos. Ao seu lado, um conselheiro militar sussurrou. Há relatos de que Lídia Moreira está investigando a verdade. Eu sei, Ribeiro respondeu, sem virar o rosto. Ela é só uma enfermeira. E será esmagada pelo próprio sistema em que acredita. Quer que a eliminemos? Ainda não. Deixe que ela se aproxime mais. Quando tiver evidências suficientes, saberemos exatamente quem está contra nós. Ele se virou, e seus olhos já não eram mais os de um cientista, mas de um comandante em guerra biológica. O vento que soprava das montanhas da Serra do Cipó cortava como gelo, como se aquele lugar jamais tivesse sido tocado pelo calor da vida. Sob as camadas de rocha fria da unidade de contenção ultra-secreta, 58 vidas ainda estavam vivas ou melhor, ainda estavam presas como animais, em silêncio e esquecidas. Lídia voltou a Curitiba em silêncio. O pendrive de Carlos pesava no bolso, mas ainda mais pesado era o medo, se tudo o que ouvirá fosse verdade, então seu marido, André, não estava apenas preso, ele era um nome numa lista de eliminação. Naquela noite, encolhida num quarto barato perto da estação de trem, ela abriu o laptop, colocou os fones de ouvido e reproduziu a gravação mais uma vez. A voz masculina, grave e cortante como aço. Eles não são pacientes. São lixo biológico. Outra voz, feminina, vi qual é o próximo passo, doutor? Simples. Incêndio. Um vazamento de gás, depois uma faísca. Todo o complexo queimará em 12 minutos. Tem certeza? Há crianças entre eles. Se escaparem, o Brasil vira um matadouro. Eu não estou brincando com isso. Lídia chorava, as mãos tremendo, repetindo aquele trecho. Matadouro. Meu Deus! Ela retirou o USB e o guardou no bolso do casaco. Sabia que o tempo estava se esgotando. Em menos de 72 horas, toda a instalação seria apagada e com ela, 58 vidas, incluindo a de André. Na manhã seguinte, Lídia voltou à casa de Luiz Fernando, o engenheiro que havia ajudado a rastrear o chip de André. Luiz abriu a porta com olheiras profundas. Você sumiu por 2 dias, achei que tivesse sido presa. Preciso que você decodifique esses dados, disse ela, entregando o USB. Encontre qualquer coisa sobre a hora do incêndio, o mapa das celas, qualquer detalhe sobre o plano de extermínio. Luiz conectou o USB, os olhos fixos na tela enquanto arquivos estranhos apareciam, a maioria fortemente criptografada, mas alguns áudios e textos estavam ocultos em arquivos de imagem. Velho truque, ele murmurou. Os dados estão nos metadados das imagens médicas. Vai levar alguns minutos para extrair. Se apresse, Luiz. Vidas dependem de você. 17 minutos depois, Luiz encontrou um arquivo de áudio não criptografado. A voz de Ribeiro, clara como cristal.
O plano será executado às 3h30 da próxima quinta-feira. As válvulas de gás cloro abrirão por 8 minutos, seguidas de ignição automática pelo duto de segurança no andar técnico. As câmeras serão desativadas exatamente às 3h20. Tudo será registrado como um acidente fora de controle. Ninguém vai suspeitar. Luiz levantou os olhos, o rosto pálido. Quinta-feira, isso é em menos de 3 dias. Sim, Lídia assentiu. E eu tenho que salvá-los antes que isso aconteça. Luiz piscou, surpreso. Você, o que vai fazer? Usar essas provas. Tornar público. Pressionar a mídia. Forçar uma resposta. Você está louca. Está enfrentando uma rede que envolve governo, exército. Eles vão apagar você antes que consiga apertar publicar. Eu não tenho mais nada a perder, respondeu ela. Lá dentro há 58 pessoas. Você entende isso? Luiz não respondeu. Mas entregou a ela um HD externo criptografado, com bloqueio por OTP e impressão digital. Use isso. Só abre com sua digital. E, se algo acontecer com você, eu cuido do resto. Lídia sorriu com fraqueza. Obrigada, Luiz. Te devo a vida. Naquele mesmo momento, na unidade de contenção, algo estranho aconteceu. Vulcão Preto, Dante desaparecido do cemitério apareceu subitamente próximo à cerca do complexo. Um guarda viu uma silhueta negra entre a névoa, latindo baixo e constante. Um cachorro, o guarda murmurou, levantando o fuzil. Como ele entrou aqui? Dante não se aproximou. Andou em círculos ao redor da cerca e sumiu por entre os arbustos. Na manhã seguinte, os guardas encontraram o corpo de Dante aos pés da cerca, coberto de lama, as patas gastas, olhos revirados. Ao lado do corpo, havia um sulco profundo na terra, vestígios claros de escavação. Como se ele estivesse tentando cavar para dentro da unidade. De volta a Curitiba, Lídia embarcou num ônibus noturno, abraçando sua mochila como se fosse sua última âncora. Sentia que estava numa corrida contra o tempo. Ao chegar a Santa Aurora, ela caminhou silenciosamente até o cemitério do lado leste, o lugar onde tudo havia começado. Ela parou diante da sepultura sem nome, olhando fixamente para a cruz de pedra quebrada. Sussurrou como se falasse com a alma que jazia ali embaixo. Não vamos deixar que eles queimem e enterrem a verdade. Naquela noite, ela entrou no único cybercafé da cidade ainda aberto até tarde. O atendente, ao vê-la, sussurrou. Você é a mulher que está procurando um marido, né? Cuidado. Alguns homens estranhos perguntaram por você dias atrás. Não tenho medo, respondeu ela. Escolheu um canto escondido, conectou o HD externo, ativou VPN e criptografia em 2 camadas. Quando abriu o primeiro arquivo, surgiu um vídeo de crianças em celas, chorando, batendo no vidro, chamando pelos pais com vozes roucas. Uma menina disse. Mamãe disse que o doutor ia me curar. Lídia engasgou. Não podia esperar mais. Estava prestes a divulgar tudo. Mas ainda não agora. Naquela noite, recebeu uma ligação de um telefone público. Alô, atendeu com cautela. Lídia Moreira? A voz masculina era grave, rouca, desconhecida. Quem está falando? Temos as provas reais. Dados de DNA, mapa das celas de contenção, nomes dos pacientes vivos. Quem é você? Isso não importa. Mas você precisa agir agora. Senão, todos vão morrer com eles. O sinal caiu. No visor do telefone, cabine pública centro de Curitiba. Ela fechou o punho, os lábios firmes. Era hora de apostar toda a sua vida por aquelas 58 pessoas, por seu marido e pela alma de um cão que morreu tentando salvar os humanos. Na manhã seguinte, Lídia deixou Santa Aurora antes do amanhecer. O céu era cinzento, sem sol, e o vento soprava cortante desde a Serra da Bocaina, como um presságio sombrio. Ela levava o USB, a gravação, o chip com os dados de DNA prometido pelo homem misterioso e o mais importante, uma frágil esperança de que a verdade poderia salvar vidas.
Mas em menos de 24 horas após o telefonema, tudo começou a desmoronar. Na pensão onde estava hospedada, a dona, uma mulher de meia-idade chamada Dona Fernanda, bateu à porta às 7 horas da manhã. Dona Lídia, uns homens perguntaram da senhora no café ontem. Eles, e se vestiam estranho, não pareciam policiais. Disseram que eram amigos antigos, mas o tom era bem hostil. Lídia ficou imóvel. O que perguntaram? Se a senhora trabalhou no hospital de Belo Horizonte. E sobre seu marido? Não respondi, mas fiquei com medo. Ela agradeceu a Fernanda, arrumou tudo, apagou o histórico do notebook, retirou a bateria do celular. Sabia que o que carregava não era só informação. Era uma acusação. Uma sentença de morte para quem ousasse falar. Ao sair da pousada, parou em outro café, onde havia combinado de encontrar o jornalista independente Matheus Barbosa, conhecido por reportagens sobre escândalos na área da saúde. Você é Lídia Moreira? Perguntou ele, usando casaco escuro e boné. Não temos muito tempo. Você trouxe as provas? Está tudo nesse USB, disse ela, entregando com a mão trêmula. Inclui a gravação do Ribeiro, o vídeo das vítimas, e os dados de DNA do vírus. Matheus assentiu, guardando cuidadosamente o dispositivo no bolso interno. Vou enviar para o Jornalismo Vivo ainda hoje. Eles têm servidores próprios na Suécia. Ninguém consegue apagar nada lá. Você tem certeza que não vão silenciar como os outros? Não posso prometer nada, ele suspirou. Mas se eu não fizer nada, serei cúmplice. Lídia apertou sua mão com força. Por favor, não deixe que morram sem que o mundo saiba que existiram. Ela deixou o café às 11 horas da manhã. 3 horas depois, recebeu uma notícia devastadora de Matheus Barbosa foi encontrado suicidado em sua casa. A manchete era breve, sem fotos, sem vídeos. Jornalista independente Matheus Barbosa, conhecido por investigar casos de saúde pública, foi encontrado morto em seu banheiro. Polícia confirma, e nenhum sinal de luta. Lídia apertou o volante, suor frio escorrendo pela têmpora. Não pode ser. Não tão rápido. Tentou ligar para Luiz, o engenheiro que a ajudara. Mas a mensagem automática dizia: "Este número não está disponível." Correu até o apartamento dele. A porta estava arrombada, o computador destruído, o HD desaparecido. Na escuridão do quarto revirado, um bilhete rasgado restava sobre a mesa, escrito à mão com tinta azul, trêmulo. Eles me acharam. Fuja, Lídia. Naquela noite, voltou à pensão. Mas nada era como antes. Ao inserir a chave, percebeu que a fechadura havia sido trocada. A campainha tocou alto e, num instante, um homem de preto abriu. Lídia Moreira? Não, acho que você confundiu, disse ela rapidamente, virando-se. O coração disparado. Andou rápido por 4 quarteirões, atravessou uma igreja até ter certeza de que não era seguida. Entrou num parque abandonado, se escondeu num canto escuro e pegou um celular reserva, modelo antigo, usado só para mensagens. Enviou um SMS para um único número. Eles sabem de mim. Preciso de novo ponto de encontro. Mas antes de o SMS ser enviado, a tela apagou. Sua conta bancária foi congelada naquela mesma noite. Cartão de crédito, bloqueado por segurança. Lídia agora não tinha nada. Sem dinheiro. Sem lar. Sem identidade. Mas ainda tinha algo, o USB com cópia das provas, escondido no forro do casaco. E uma cópia impressa enterrada sob uma pedra atrás do cemitério, caso tudo desse errado. Na manhã seguinte, foi a uma livraria antiga perto da Praça Tiradentes, fingindo procurar livros enquanto escutava o rádio público. No noticiário da manhã, o prefeito de Santa Aurora, Sr. Antônio, declarou: "Lamentamos o estado mental da senhora Lídia Moreira. Ela foi uma excelente enfermeira, mas após a morte do marido, entrou em surto. Pedimos à população que não compartilhe informações falsas disseminadas por ela." "Estão me transformando numa louca", Lídia murmurou, olhos vermelhos.
Eles realmente estão me enterrando viva. Uma mão tocou seu ombro. Ela se assustou. Era um menino de rua, Juliano, cerca de 12 anos. Ela já havia enfaixado a mão dele certa vez. Dona Lídia, perguntaram por você. Mas eu disse que não sabia. A senhora tem que ter cuidado. Lídia se agachou e colocou a mão em seu ombro. Obrigada, Juliano. Não vá ao cemitério nos próximos dias, tá bem? Juliano assentiu, afastando-se. Mas antes de ir, voltou e colocou algo na mão dela. Alguém deixou isso para a senhora. Um homem magro, careca, de jaleco branco. Lídia abriu o papel. A caligrafia era trêmula, manchada de sangue nas bordas. Se ainda quiser salvar vidas, vá ao posto abandonado no quilômetros 43, lado oeste da zona de contenção. Estou esperando. Mas seja rápida. Não tenho muito tempo. Sem assinatura. Sem marcas. Mas Lídia sabia. Era o mesmo homem que a ligara da cabine pública. Podia ser médico. Paciente. Ou o último sobrevivente com a verdade. Ela respirou fundo. A voz de André ecoou em sua mente. Se você me encontrar, não salve só a mim. Salve os que não têm mais ninguém. Ela apertou o bilhete. E partiu. Ao fim da tarde, o céu a oeste da Serra do Cipó ficou coberto por nuvens de chumbo, pesadas e ameaçadoras. Lídia dirigia por estradas montanhosas sinuosas, mãos firmes no volante, olhos fixos num velho mapa e num endereço rabiscado, um posto abandonado, quilômetros 43. O local não aparecia no Google Maps. Sem placas. Sem moradores. Apenas mato alto, musgo e uma guarita em ruínas, corroída pelo vento como um caixão em pé no meio da floresta. Ela parou o carro, ofegante. O frio era cortante. Na cabeça, só uma ideia persistia. Se não conseguir salvá-los essa noite, todos vão morrer. Ela se aproximou lentamente do posto de guarda. A porta de madeira rangente se entreabriu. Lá dentro, a penumbra era iluminada por uma fraca luz proveniente de uma lamparina a óleo. O cheiro de mofo se misturava ao odor de antisséptico antigo. Tem alguém aí? Ela chamou suavemente. Sou Lídia Moreira. Vim conforme a mensagem. Uma tosse pesada ecoou do canto da sala. Então, uma figura cambaleante emergiu, magro, com a pele colada aos ossos, cabelos caindo em tufos, mas com olhos estranhamente lúcidos. Eu sou o Dr. Mário Teixeira, ele murmurou, sangue acumulado no canto da boca. Trabalhei na unidade 13, área de quarentena. Lídia correu para ampará-lo. Você está infectado. Sim. Fase final. Mas ainda tenho tempo suficiente para lhe entregar isto. Ele retirou do bolso uma pequena cápsula envolta em plástico médico. Com mãos trêmulas, colocou-a na palma da mão de Lídia. Isto é o dado genético do vírus. Toda a sequência de DNA, variantes, processo de adaptação e os nomes dos sobreviventes na área de quarentena. Quantas pessoas? Lídia sussurrou. 58, incluindo 9 crianças. Ele caiu pesadamente na cadeira, ofegante. Consegui esconder essa lista antes que me levassem para a sala de incineração. Sala de incineração? Lídia ficou atônita. Mário assentiu. Eles a chamam de uma sala de descontaminação biológica. Mas, na verdade, é um crematório. Se nada mudar até amanhã à noite, todos os 58 serão expostos ao cloro e queimados. E o mundo jamais saberá que eles existiram. Vidas humanas, e eles pretendem apagar por completo apenas por medo, e ela tremia. Mário sorriu fracamente. Você é a última esperança deles. Não é a OMS, nem o exército. É uma esposa que se recusa a permanecer em silêncio. Lídia ajoelhou-se ao lado dele, os olhos marejados. Vou divulgar tudo. Eu juro. Meu marido também está entre eles. Mário entregou-lhe um mapa impresso à mão, com as celas, sistema elétrico e o caminho subterrâneo para fora.
Um ponto vermelho estava cuidadosamente marcado, cela número 14 Gomes, A. Ele ainda está vivo, disse Mário. Fraco, mas vivo. Lídia, emocionada, deu, e não sei como agradecer. Não agradeça. Viva para contar a história, Mário sorriu debilmente. Já cumpri meu papel. O sangue escorreu de seu nariz, desta vez sem parar. Ele tremia, depois teve convulsões. Lídia pressionou um lenço contra o sangue, mas ele afastou sua mão. Não. Inútil. Você precisa ir. Eles estão rastreando o sinal. Você não pode morrer aqui. Mário. Vá, ele gritou pela última vez. Lídia correu para fora. Ela atravessou a floresta sem olhar para trás. Atrás dela, o posto de guarda desapareceu na escuridão, e o último médico que ousou falar caiu, morrendo em silêncio. Naquela noite, a caminho de casa, Lídia parou no cemitério oriental pela última vez. Sob um céu sem vento, ela ajoelhou-se diante do túmulo de Dante, onde os moradores da cidade haviam erguido uma placa de madeira improvisada com a inscrição: O cão que nunca parou de latir pelos humanos. Ela colocou a mão sobre a lápide quebrada, sussurrando: Você foi o único ser que lutou por nós. Não deixarei que sua morte seja em vão. Na palma de sua mão estava o chip. Em sua mente, o mapa. E em seu coração, 58 pessoas esperando por salvação. Ela se levantou, apertou o casaco. Olhou em direção às montanhas. Esta noite, será a linha entre a vida e o crematório. Ela não sabia que, ao mesmo tempo, Alberto Ribeiro estava sentado em seu escritório com janelas espelhadas em São Paulo. Em sua mesa, uma tela dividida em 4, cada quadro mostrando uma câmera interna da área de quarentena. Cela 14, estado estável. O sujeito ainda apresenta respostas neurológicas, relatou um técnico. Confirmação da incineração? Ribeiro perguntou, sem virar a cabeça. Às 3h30 da manhã de amanhã. Todos os departamentos concordaram. Ribeiro pegou o telefone. Reforce a segurança do perímetro nível 2. Quero todos os sinais anômalos neutralizados antes da meia-noite. O senhor acredita que haverá interferência? Não é que eu ache. Eu sei, Ribeiro estreitou os olhos. Moreira chegou perto demais. E não permitirei que a história registre seu nome. Às 1h37 da manhã, Lídia estava a exatamente 3 quilômetros da cerca da área de quarentena, no local que Mário marcou como o ponto cego da câmera. Ela se agachou, abriu o mapa, passou os dedos pelas anotações, um túnel técnico de entrada enterrado sob a antiga estação elétrica. Ela usou uma pequena pá, cavando freneticamente na escuridão. O suor frio escorria por suas costas. Finalmente, o som de metal contra metal soou, a tampa enferrujada do túnel apareceu sob a terra seca. Ela abriu a tampa, entrou, levando sua mochila, o chip e uma esperança tênue. Ela não sabia. Ninguém sabia. Mas, em algum lugar distante, nas profundezas da terra, 58 pessoas ainda esperavam pela luz. E Dante, o cão leal, foi o primeiro ser a encontrar esse caminho, morrendo ao tentar cavar através da lama, para alertar a humanidade de que, neste solo, não havia apenas poeira. Às 2h46 da manhã, Lídia Moreira rastejou pelo túnel técnico subterrâneo. O ar era gelado e sufocante, o som do vento uivando através das aberturas de ventilação ecoava como almas esquecidas sussurrando. Suas mãos seguravam firmemente o mapa e o chip de DNA envolto em tecido. Seu coração batia acelerado, não apenas por medo, mas porque sabia que, em menos de 1 hora, 58 vidas seriam queimadas vivas se ela falhasse. Acima, no centro de controle da área de quarentena, tudo seguia conforme o protocolo, os dutos de cloro foram verificados, o sistema de câmeras desligado gradualmente, os seguranças receberam ordens de descanso antecipado por motivos técnicos. Alberto Ribeiro havia calculado tudo. Mas havia uma coisa que ele não previu, a fé que não pode ser extinta. 3h12 da manhã. Lídia conseguiu abrir a última porta secreta. Ela entrou no corredor número 4,
que levava à área principal de detenção. Lá dentro, tudo estava escuro. O cheiro de produtos químicos misturado ao odor de corpos humanos acumulados por muito tempo a fazia sufocar. Uma voz fraca soou. Quem está aí? Alguém. Ela se assustou, iluminou com a lanterna um rosto encovado, olhos fundos como os de alguém à beira da morte por inanição. Era uma mulher, Ana Martins, mãe de 2 crianças presas na cela número 9. Sou Lídia Moreira, ela ofegou. Vim para salvar todos. Não temos muito tempo. Eu conheço seu nome, Ana chorou. André, e seu marido, e ainda está vivo. Ele sempre chama por você em seus sonhos. Ela correu na direção indicada por Ana. Ao chegar à cela número 14, quase desabou. Seu marido, André, estava encolhido no chão, tão magro que era irreconhecível. Mas quando ela chamou suavemente: André, e sou eu, Lídia. Seus olhos se abriram lentamente. Então, como se retornasse do abismo, ele murmurou: Lídia, e você realmente veio. Ela o abraçou, sem conseguir dizer nada, lágrimas caindo em seu colarinho. Eu trouxe as provas. Vou mostrar ao mundo o que eles fizeram. Você precisa ir embora, e André sussurrou. Ainda há 57 pessoas, e você precisa salvá-las primeiro. Não, ela disse, com voz firme. Todos viverão. Ou todos morreremos juntos. 3h21 da manhã. Lídia posicionou uma mini-câmera no duto de ventilação principal, conectando-a diretamente ao velho laptop que trouxera. Ela iniciou o software de transmissão ao vivo, pressionou o botão de gravação e conectou-se à rede de satélite de emergência. Ela respirou fundo e começou a falar, a luz da lanterna iluminando seus olhos vermelhos, mas cheios de determinação. A todos que estão me ouvindo. Sou Lídia Moreira, enfermeira do Hospital de Belo Horizonte, esposa do Dr. André Gomes. Nesta unidade 13 de quarentena, 58 pessoas, incluindo crianças, estão sendo mantidas em cativeiro ilegalmente, famintas, sem tratamento. E em poucos minutos, serão queimadas vivas com gás venenoso por ordem do Dr. Alberto Ribeiro. Ela moveu a câmera para cada cela, cada rosto magro, olhos suplicantes, vozes chamando por paz, choros abafados pela exaustão. Vídeos que, sem uma única palavra, poderiam fazer milhões de corações tremerem. Lídia continuou, segurando firmemente o chip de DNA. Este é o vírus X12. Ele foi testado em pessoas em situação de rua, refugiados sem documentos, sem nome. Quando fracassaram, Ribeiro e seu grupo escolheram eliminar as evidências. Mas eu sobrevivi, e registrei tudo. Vocês não podem matar a verdade para sempre. 3h27 da manhã. O vídeo começou a se espalhar pela internet. Graças à conexão via satélite, ele atravessou todos os firewalls. A primeira página a compartilhá-lo foi a Jornalismo Vivo, uma organização jornalística que já havia colaborado com Matheus Barbosa. Em seguida, uma série de contas no Twitter de jornalistas independentes da Alemanha, França e Noruega republicaram o vídeo milhares de vezes em menos de 5 minutos. Trechos curtos com as hashtags. Hashtag Unidade 13, hashtag Crime Sanitário, hashtag Salvar Lois 58 inundaram o TikTok, o Instagram e fóruns no Reddit. Então as grandes agências de notícias entraram em ação, Folha de São Paulo, O Globo, DW, Le Monde, UOL Notícias. Boletins especiais explodiram nas emissoras de televisão brasileiras às 4h15 da manhã. Uma repórter da TVE chorou ao ver o trecho em que crianças gritavam chamando pelas mães dentro de uma cela. Em Genebra, um especialista da Organização Mundial da Saúde acordou no meio da noite por uma ligação urgente do secretário-geral. Estamos diante do crime sanitário mais grave do século XXI. Ative imediatamente a Força-Tarefa Especial de Investigação. 7h da manhã. O governo brasileiro enfrentava uma pressão sem precedentes. Dezenas de milhares de manifestantes marcharam até a sede do Ministério da Saúde, empunhando cartazes. Queremos a verdade. Salvem a Unidade 13. A Polícia Nacional Brasileira não pôde mais se omitir.
A Interpol interveio, forçando a abertura do centro de quarentena. O portão de aço maciço se abriu às 9h42 da manhã. Soldados vestidos com trajes de proteção entraram. Eles não encontraram cloro no ar. Não encontraram nenhum acidente de incêndio como havia sido relatado. Em vez disso, encontraram 58 seres humanos ainda vivos, entre eles 9 crianças fracas, debilitadas, mas vivas. O comandante da equipe de resgate falou com a central. Relatório: confirmamos sobreviventes. A senhora Lídia Moreira e foi a primeira a nos conduzir até eles. Naquela tarde, Alberto Ribeiro foi preso no escritório do Instituto de Segurança Epidemiológica. Ele não resistiu, apenas olhou para os repórteres como se desprezasse toda a humanidade. Vocês acham que isso é uma vitória? Rosnou ele ao ser algemado. Esse vírus ainda corre no sangue deles. E um dia, ele vai voltar. Um repórter gritou: Você tem ideia de quantas pessoas matou? Ribeiro sorriu com desdém: Eu tentei salvar a humanidade. Vocês só sabem gritar movidos pela emoção. Ninguém respondeu. Mas as algemas se apertaram com força nos pulsos dele. E pela primeira vez, o homem que nunca demonstrava medo abaixou a cabeça. Uma semana depois, o Hospital Militar Internacional recebeu todos os 58 sobreviventes. Um grupo especial de pesquisa foi criado, e durante os exames, descobriram algo inacreditável. Uma das meninas, Sofia Martins, de 7 anos, possuía anticorpos naturais contra o vírus X12. O médico responsável fez um pronunciamento ao vivo na televisão. Esses anticorpos têm total potencial para se tornarem a base de uma vacina eficaz contra o vírus. Talvez, e justamente do lugar onde enterraram vidas, possa brotar a esperança. E ao lado da cama, Sofia disse com a ajuda de um tubo de oxigênio: Eu não quero que ninguém mais seja preso. Eu quero que todo mundo possa viver. Lídia permaneceu em silêncio ao lado. Em suas mãos, estava uma foto de Dante, o cachorro que morreu para abrir caminho para a vida. Ela sabia que a luta ainda seria longa. Mas a luz já não estava mais apagada. 2 meses após o resgate da Unidade 13, a cidade de Santa Aurora começou a renascer do pesadelo esquecido. O portão do cemitério no lado leste, antissímbolo do medo, foi pintado de branco. Embora ninguém ainda se atrevesse a se aproximar da sepultura sem nome, ela já não era mais temida. Em vez disso, as pessoas se reuniam diante de um canto especial do cemitério, onde uma estátua de bronze de um cachorro foi erguida sobre um pedestal simples. Abaixo da estátua, uma pequena inscrição esculpida com precisão: O cão que latiu pela humanidade. Dante, o nome que agora ultrapassava Santa Aurora, ultrapassava as fronteiras do Brasil, era chamado por muitos títulos: o soldado sem armadura, o mascote do alerta, o cão sentinela do apocalipse. Na cerimônia de inauguração, estava presente a nova prefeita, Marina Silva, que substituiu Antônio após este ter sido investigado por cumplicidade na ocultação da Unidade 13. Marina ficou diante do microfone, com a voz embargada. Hoje, não estamos apenas homenageando os esquecidos. Estamos reverenciando um ser que não sabia mentir, que não conhecia o medo. Dante viu o que nós preferimos ignorar. E ele não ficou em silêncio. Lídia Moreira, de pé ao lado da estátua, não conteve as lágrimas. Ela colocou aos pés de Dante uma coleira pequena, dentro da qual havia um pedaço de tecido do traje de proteção de André, quando ele ainda estava dentro da quarentena. Ele despertou um país inteiro, sussurrou ela. E você não latiu em vão. Enquanto isso, na imprensa internacional, Lídia passou a ser conhecida como a voz dos esquecidos. Uma revista da América do Sul a chamou de o Florence Nightingale do século XXI, mas ela recusou todos os prêmios individuais. Em vez disso, ela anunciou a fundação de uma organização sem fins lucrativos. O Instituto Dante é especializado em investigar práticas de experimentação antiéticas, defender os direitos humanos na área da saúde e prestar apoio às vítimas oprimidas por forças que ocultam a ciência. Na coletiva de imprensa de lançamento, um jornalista perguntou: O que levou você, uma enfermeira comum, a ousar enfrentar todo um sistema? Lídia sorriu.
Eu não enfrentei o sistema. Eu enfrentei a indiferença. E eu não estava sozinha. Um cachorro que não sabia desistir me mostrou o caminho. Um marido que ainda vive no meu coração. E uma comunidade global online que se manifestou quando eu mais precisei. André Gomes, agora parcialmente recuperado, estava sentado em uma cadeira de rodas ao lado dela. Apesar do corpo ainda magro, seu olhar não demonstrava mais desespero. Ele segurou a mão dela e disse à imprensa: "A Lídia me salvou 2 vezes. Uma vez quando o vírus me consumia. E uma vez quando o mundo me esqueceu." Outro repórter perguntou: "Você tem medo de que o vírus volte?" André sorriu suavemente. "Eu tenho mais medo do silêncio." A história não parou por aí. No laboratório da OMS em Genebra, cientistas internacionais se reuniam em torno da amostra de sangue da menina Sofia Martins, a sobrevivente com imunidade natural ao vírus X12. O professor brasileiro Dr. Renato Santos, líder da equipe de pesquisa, declarou à imprensa: "Os anticorpos no sangue da menina não apenas neutralizam o X12. Eles também revelam uma nova estrutura proteica que pode abrir caminho para uma vacina universal contra a família dos vírus hemorrágicos." "Podemos deter futuras pandemias?" perguntou um jornalista. "Se tivermos sucesso, sim. E a fonte de tudo é uma menina de 7 anos vinda de um lugar que ninguém costumava olhar." Sofia, naquele momento em seu quarto de recuperação, desenhava uma imagem de um cachorro preto parado diante de um portão escancarado, com 58 pessoas caminhando para a luz atrás dele. Ela sussurrou para a mãe: "Eu não quero que mais ninguém seja preso como a gente." No Tribunal de São Paulo, o julgamento de Alberto Ribeiro tornou-se o maior processo jurídico relacionado à saúde na história do Brasil. As provas fornecidas por Lídia foram apresentadas ao tribunal, gravações de áudio, vídeos, dados de DNA, listas de vítimas e o testemunho gravado do Dr. Mário Teixeira, feito antes de sua morte. Quando Ribeiro foi conduzido à sala, algemado, ainda vestindo seu terno cinza impecável, a sala ficou em silêncio. Um jornalista murmurou: "O homem que já foi celebrado como herói no combate à pandemia e agora é um criminoso internacional." O promotor iniciou: "Dr. Alberto Ribeiro, o senhor está sendo acusado de 27 crimes, incluindo experimentação ilegal em humanos, homicídio em massa, ocultação de informações médicas e conspiração para destruir provas vivas. Tem algo a declarar em sua defesa?" Ribeiro ergueu a cabeça. "Eu fiz o que era necessário. A ciência não pode evoluir se for acorrentada pela ética." Um murmúrio de reprovação se espalhou. Mas o promotor apenas apertou o botão de reprodução de uma gravação. "Se eles escaparem, o Brasil vai virar um matadouro." Ribeiro permaneceu em silêncio. Ele sabia que o jogo havia acabado. A sentença foi declarada de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Ele foi levado sob vaias, sem que ninguém o acompanhasse, sem um único colega para defendê-lo. O homem que se via como um deus da medicina e foi derrubado por uma enfermeira, um cachorro e a verdade. No fim, a mídia internacional organizou uma cerimônia de homenagem especial, transmitida ao vivo de Santa Aurora. Milhões de pessoas assistiram online. O mundo inteiro aguardava o discurso da mulher que realizou o que parecia impossível. Lídia subiu ao palco, segurou o microfone e ficou em silêncio por alguns segundos antes de dizer: "Hoje eu não falo como testemunha nem como sobrevivente. Eu falo como uma pessoa comum. Porque são justamente as pessoas comuns como vocês que mudam o mundo." Ela ergueu uma foto de Dante e sua voz falhou. "O mundo não foi salvo por armas. Nem por política. Nem por corporações. Mas por um cachorro que latiu quando todos ficaram em silêncio, e por uma fé que não se deixou apagar pelo medo." Na plateia, um grupo de crianças da Unidade 13 ergueu cartazes desenhados à mão. "Obrigado, Dante. Obrigado, Lídia. Obrigado, verdade. Obrigado, verdade." Esse discurso foi traduzido para 18 idiomas, tornando-se um símbolo contra o silêncio e os abusos de poder na saúde pública.
Na primavera seguinte, o Instituto Dante financiou 12 investigações médicas independentes, expondo projetos experimentais obscuros por toda a América Latina e Ásia. Lídia não aparecia com frequência, mas sempre que falava, o mundo ouvia. Em sua última entrevista, um repórter perguntou: se pudesse escolher de novo, mudaria alguma coisa? Lídia olhou ao longe, em direção ao cemitério onde Dante descansava, e sorriu suavemente. Eu só queria ter ouvido aquele latido mais cedo. Essa história é um alerta contra a indiferença, os abusos de poder e o preço do silêncio. Quando viramos as costas para a verdade, a própria vida corre o risco de ser enterrada. Mas mesmo na escuridão mais profunda, um ato pequeno como o latido de um cão ou a firmeza de uma esposa, pode salvar o mundo inteiro. A lição é, e a verdade precisa ser protegida, mesmo que custe sacrifícios. E, às vezes, a esperança nasce daquilo que antes desprezamos. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.